Isso aí quarta. Isso aí é aquela sessão, isso aí durante a sessão também. Deve ser na sexta. Não só disso, eu tenho que fazer isso. Boa noite às senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão número 3.317 de 3 de julho de 2018. Havendo um quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador Sérgio Favreto para que faça a leitura de um texto bíblico. Salmos. Reconhecimento por uma grande vitória. Aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória de seu nome. Rendei-lhe glorioso louvor. Dizei-lhe a Deus, vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Obrigado, vereador Sérgio Favreto. Conforme o artigo 86 do Regimento Interno, vamos à votação da ata da sessão anterior, a ata número 3.316 de 2018. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos a ata em votação. Vereadores que estiverem pela aprovação, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Conforme o artigo 90 do Regimento Interno, solicito a vereadora Gisnele Marco que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa na data de hoje. Boa noite. Indicação 111/2018. Manutenção da rua Augusto Albuquerque. Joaçaba, 2 de julho de 2018. Diego Barros, vereador PSD. Indicação 112/2018. Que seja implantada a sinalização na Avenida 15 de Novembro, na esquina com a Rua Getúlio Vargas, de maneira a haver 3 semáforos no local, além das tartarugas e placas com setas indicativas de faixas, de acordo com as normas de trânsito. Joaçaba, 2 de julho de 2018, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 113/2018. Sugere-se que seja refeito o asfalto na rua Vilmar Seconello e Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Jardim Alvorada, e que sejam feitas as melhorias necessárias nas referidas vias. Joaçaba, 2 de julho de 2018, Ricardo Antonello, vereador PR. Indicação 114/2018. Sugere-se que seja feito o estudo técnico visando a adoção de medidas para promoverem a redução de velocidade em frente à creche Irmã Sheila, na rua Antônio Nunes Varela, bairro da Vila Pedrinho. Joaçaba, 2 de julho de 2018, Ricardo Antonello, vereador PR. Moção 011/2018. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra moção de apelo em favor à campanha Ame João e Miguel. Os irmãos de Florianópolis, que são portadores de AME, atrofia muscular espinhal tipo 1, e que precisam de apoio de todos. A UVESC, União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, está desenvolvendo nas câmaras municipais a campanha Ame João e Miguel, em prol dos meninos portadores da doença AME e
que necessitam de apoio para aquisição de medicamentos para tratamento da doença. Além disso, a divulgação do caso através de moções por parte das câmaras de vereadores, além de poder informar as pessoas sobre a realidade de tal doença, poderá fazer com que muitos ajudem de forma a de melhor entenderem, ou obviamente resultará em imensurável auxílio. A ANE, atrofia muscular espinhal tipo 1, é uma doença em diversos níveis de gravidade, que atinge 1 a cada 10 mil pessoas. No país, por exemplo, seriam 300 novos casos ao ano, sendo 60% desses tipo 1. Segundo a professora de neuropediatra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alexandra Pruffer Araújo, a descrição da doença pode ser lida em anexo e vídeo dos irmãos João Vitor e Miguel, por ser visto no YouTube no link. Portanto, ante a sensibilidade do caso e da importância da sua divulgação, apresenta-se a moção para análise no plenário da Câmara de Vereadores e, caso aprovada, solicita-se a sua publicação em meio oportunos. Joaçaba, 29 de julho de 2018. Disneia Demarco, vereadora PP. Sérgio Favreto, vereador PT. Francisco Moreira Lopes, vereador MDB. Diego Bairro, vereador PSD. Almir Pastore, vereador PSDB. Ofício 283/2018, Prefeitura Municipal de Joaçaba. Assunto: resposta ao pedido de informação 018/2018. Senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação 018, referente aos terrenos de propriedade do município, encaminhamos anexo CD com os dados gravados contendo relacionado os números das matrículas da inscrição imobiliária e o endereço e a localização dos mesmos. Quanto ao valor aproximado dos imóveis, informamos que o que consta registrado em nosso banco de dados está bastante desatualizado, sendo que, conforme a portaria 548 de 2015 do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, a qual dispõe sobre prazo limite dos procedimentos contábeis patrimoniais, o prazo para adequação destas informações até 31/12/2020, municípios com até 50 mil habitantes. Nesse sentido, a administração municipal está tomando as primeiras medidas para a organização das rotinas necessárias ao cumprimento desse termo determinado. Estamos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Dioclésio Raganini, Prefeito Municipal. Ofício 284/2018, Prefeitura Municipal de Joaçaba. Assunto: resposta ao pedido de informação 020/2018. Senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação 020, referente à disponibilidade financeira do Executivo dos balanços patrimoniais e balanços financeiros com competência até abril de 2018, encaminhamos anexo os seguintes relatórios devidamente assinados conforme requisitados: demonstrativo das contas banco, anexo TC 02, item A do pedido, anexo 14, balanço patrimonial e balancete financeiro por categoria econômica, despesas líquidas, item B. Estamos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Dioclésio Raganini, Prefeito Municipal. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Disneia. Nesse momento, quero cumprimentar Vossa Excelência, nossos vereadores, funcionários, assessores, cumprimentar a Salete, minha irmã, cumprimentar o Valmor Risdorf, diretor de saúde,
professor deputado Sareta, né? Também, da mesma forma, cumprimentar o Clóvis, presidente do PT. E hoje nós temos o uso da tribuna. Eu queria cumprimentar a Ângela Signori, né? E a Juliana Santos. Então, conforme o artigo 201, proposição do vereador Sérgio Favreto, a gente vai estar, a tribuna vai estar sendo utilizada pela empresa Juliana Santos Consultoria e Assessoria, conforme o requerimento número 11 de 2018, aprovado por esta Casa. A empresa em questão é a responsável pela territorialização e remapeamento das áreas referentes às unidades de saúde do município de Joaçaba. Estão também presentes nessa sessão ordinária, então, a Ângela e a Juliana, que farão as explanações, estarão trabalhando essa noite. Então, eu quero, Ângela, e também você, Juliana, dizer que vocês têm 15, 20, até 30 minutos, né, para fazer as explanações sobre levantamentos, né, dados sobre a população e a saúde de Joaçaba. Então, Ângela e Juliana, vocês estão, está aberto os trabalhos para vocês. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela, sou enfermeira e hoje estou na coordenação da atenção básica. Então, hoje a gente veio aqui com a Juliana, né, que é a enfermeira responsável pela STEPS, que fez a territorialização para o município de Joaçaba. Por que Joaçaba resolveu fazer esse levantamento, esse novo remapeamento? A gente observou que a população aumentou muito nesses últimos anos, que novas unidades de saúde vieram a aparecer, né, depois das primeiras implantações, e a população foi se alocando nessas unidades e teve a mudança da Política Nacional de Atenção Básica, a PNAC. Então, mudanças surgiram, novas possibilidades, estratégias, e também a gente tinha bastante problema nas unidades de saúde, que nós ficamos muito tempo sem agentes comunitários de saúde em algumas áreas, e nós não tínhamos dados reais do nosso município. Se você chegar hoje e me perguntar quantos idosos nós temos hoje no município que as unidades de saúde atendem, a gente não tem um número verídico, um número exato, ou mesmo de crianças ou de doentes crônicos. Então, a gente resolveu contratar essa empresa para fazer todo esse levantamento, estar nos passando o que a nova política traz e está adequando as nossas unidades de saúde conforme essa nova política. A gente teve início aos trabalhos em janeiro desse ano, né? Então foi feito o processo de licitação, a STEPS foi a ganhadora e no início de janeiro nós iniciamos os trabalhos. Foram feitos então algumas reuniões com os gestores, com a coordenação, fizemos oficinas com as agentes comunitárias de saúde lá na secretaria e também a gente foi em cada unidade de saúde a fim de levantar dados e estar conhecendo aquela área. Então, depois de todo esse levantamento, a STEPS vai estar apresentando daqui a pouco como ficou esse novo território e também a gente está numa nova fase agora, em mais um passo desse trabalho, que é o remapeamento, que é o recadastramento da nossa população. Então, a Ju vai estar conversando um pouquinho com vocês agora e depois a gente está esclarecendo as dúvidas para vocês, caso tenham dúvidas, tá bom? Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite vereadores, boa noite plateia, público presente. Então, meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, hoje represento a empresa STEPS Assessoria, com muito prazer e com muito orgulho por ser uma cidade que é a nossa cidade, onde a gente mora. A gente é locado aqui, a nossa empresa é locada em Joaçaba, trabalhamos o Brasil inteiro e um prazer enorme estar fazendo um trabalho dentro da nossa cidade. Né? Como a Angela falou, a gente foi contemplado através de um processo licitatório e desenvolvemos esse trabalho. É um trabalho com bastante desafios, com bastante dúvidas, né? Com relação a todo esse novo processo. Houve uma política aí envolvida, novos decretos, novas portarias. Então a gente tentou enquadrar da melhor forma possível esse trabalho
em um trabalho de excelência, né? Um trabalho que tem muitas mudanças, óbvio, sempre mudança causa um pouco de estresse, um pouco de desconforto, né? Mas a gente tentou fazer um trabalho dentro de tudo que a legislação hoje preconiza e a base nossa sempre ministerial. Então a STEPS, ela tem esse percursor de trabalhar em base de dados, e é assim que a gente desenvolveu mais um trabalho, o trabalho de Joaçaba. Eu vou apresentar para os senhores o que é a territorialização, né? O pessoal fala territorialização, o que quer dizer esse trabalho, o que quer dizer esse território? Ele não quer dizer só um mapeamento, né? Quando a gente fala em território, a gente abrange todo o nosso processo populacional, demográfico, social, cultural, religioso, e dentro de todo esse processo a gente faz o trabalho de território. Então ele não é simplesmente um mapeamento, né? Ele não é simplesmente pegar um mapa e sair desenhando as ruas e as localidades que a gente tem, as nossas unidades. Então a territorialização nada mais é do que um trabalho e um estudo demográfico para ser seguido dentro de todo esse processo de trabalho. Então, partindo dessa territorialização, a gente trabalha hoje assegurando um nível de 360 graus para cada área, 360 graus. Como que a gente delimitou esse trabalho dentro do município de Joaçaba? Nós não estamos trabalhando com um município de planejamento, nós estamos trabalhando com um município que já tem as suas unidades, que já existe as suas áreas, que já existe a sua população adscrita. Nós não estamos construindo novas unidades de saúde e nem novas estratégias de saúde da família. A gente trabalhou dentro daquela realidade que nós temos hoje dentro do município. Então a gente trabalhou muito a questão demográfica. Joaçaba tem uma questão territorial bem particular, né? A gente tem que conhecer o município por inteiro para poder fazer esse trabalho, e aí sim a gente dividir essas áreas em microáreas. Por que isso? Porque a gente tem as unidades construídas, as unidades dentro de cada unidade suas estratégias, e dentro de cada estratégia sua população. Então a gente teve que fazer todo esse trabalho demográfico, visualizar toda essa questão de subida e descida, o que é mais próximo para a população. Então a gente trabalha nesse entorno de 360 graus, o que o Ministério preconiza hoje para nós. Lembrando, e faz muito importante ressaltar isso, que nós não estamos trabalhando com planejamento, mas sim com unidades que já estão presentes e que já existe uma população dentro dela. Partindo disso, a gente montou um plano estratégico. Como a Ângela citou no início, esse plano estratégico ele veio a partir do quê? Como que nós vamos trabalhar com a população de Joaçaba, com a gestão de Joaçaba e com as equipes de Joaçaba? Então nós trabalhamos dentro de todo o planejamento estratégico, aonde dentro desse planejamento estratégico a gente traçou linhas de trabalho, aonde essas linhas de trabalho foram colocadas para gestão e para coordenação, como que nós iríamos trabalhar, toda a nossa metodologia. E dentro desse plano estratégico a gente fez um levantamento do município de Joaçaba. Como que o município estava estruturado, qual era a sua população-alvo, qual eram as doenças e indicadores de saúde que faziam presentes no momento, todos os dados que precisavam ser coletados. A gente fez uma base de dados ministerial, estadual e municipal. Partindo disso, a gente trabalhou a metodologia de trabalho, onde a STEPS é uma empresa que visa o trabalho em equipe, né? A gente nunca pensa que o trabalho ele pode ser individualizado. E a gente leva isso como lema. A STEPS é uma empresa hoje que levanta essa bandeira de trabalho de equipe, e a gente sempre coloca para a gestão e para as equipes esse trabalho. Então, por isso que a gente construiu, dentro dessa metodologia de trabalho, todo o trabalho que ia ser desenvolvido. Então, a gente trabalhou oficinas, a gente trabalhou em locais para ter a base de dados local de cada unidade de saúde. Fizemos vários levantamentos para a gente estar seguindo com esse trabalho.
Só para os senhores conhecerem hoje, através do levantamento de dados, a gente trouxe algumas características do município, né? Hoje nós temos uma população de 29.310 pessoas, com o último IBGE, em um último censo 2016. A densidade demográfica é mais para a gente ter uma noção de quilômetros quadrados que o município tem. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês é o último item que a gente colocou, que é a porcentagem da população com plano de saúde. Nós temos 24,60% de pessoas que fazem parte e têm plano municipal, tem plano de saúde no município, plano privado. Então a gente faz um cálculo aqui que 85,4% depende do nosso SUS, né? Depende da nossa atenção básica, depende das nossas questões SUS em si municipal, né? Então a gente tem uma população que existe plano municipal, plano de saúde, desculpa, mas que 85% de pessoas aí depende do nosso SUS. Partindo disso, a gente fez um levantamento da nova política, onde a nossa base hoje, toda a atenção básica, a gente já trabalha com essa nova PENAB, Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017. Já está em vigor, os municípios já estão mudando essa modalidade para a nova PENAB, onde nós tínhamos uma PENAB antiga de 2006, reformulada em 2011, e a gente trabalhava com essa política. E hoje, essa de 2017 é a base que a gente está trabalhando. Então, algumas mudanças eu fiz questão de trazer para os senhores, para terem um pouquinho de conhecimento com essa questão de portaria, essa questão de política. A portaria antiga, ela determinava que para cada equipe de saúde da família, a gente tivesse 4.000 pessoas envolvidas dentro de cada equipe de estratégia de saúde da família. Hoje, com a nova portaria, no anexo 22, a gente tem uma população adscrita de 2.000 pessoas até 3.500 pessoas por estratégia de saúde da família, por equipe de estratégia. Então, diminuiu a quantidade de pessoas, 500 pessoas, indivíduos por equipe. Então, a gente tem um número ali de 2.000, a gente já pode implantar uma nova estratégia e, no máximo, 3.500 pessoas que vão ser acompanhadas por essa equipe de estratégia de saúde da família. Outra mudança também que a gente teve foi o número de agentes comunitários de saúde. Preconizava-se até então a antiga portaria 2488 de 2011, onde nós teríamos no mínimo 4 agentes comunitários de saúde por equipe de estratégia de saúde da família e no máximo 12 agentes comunitários por equipe. Então, tudo determinava a questão territorial, a quantidade que a gente tinha de população, a vulnerabilidade e tudo mais. Então, nós tínhamos um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde trabalhando e acompanhando a população. Hoje, com a nova portaria, a gente tem o seguinte desenho para ser seguido. O número máximo de pessoas são 750 pessoas por agente comunitário. Então, nós não temos um número mínimo e um número máximo. A partir do momento que nós temos uma equipe de estratégia de saúde da família, nós temos a obrigação de ter um agente comunitário. Não precisamos ter no mínimo 4, tá? E nem no máximo 12. Então, a gente vai trabalhar o quê? Questão populacional, base populacional, a área adscrita nossa dentro de vulnerabilidades. O que realmente a gente precisa fazer o acompanhamento. Não que a população ela vai ficar desassistida, mas sim ela vai ter um acompanhamento mensal, semanal, quando há essa necessidade. Então essa mudança ela foi muito importante, até a gente que esteve já a base ministerial pode-se falar muitas vezes a respeito disso, que era um dos problemas que a gente tinha nos municípios, era com relação à contratação de agentes comunitários. Pelo número de pessoas, o número de agentes que precisava ter dentro de cada área conforme a comunidade. Então, às vezes, tinha município que a gente não conseguia contratar o agente comunitário, porque precisava ter no mínimo 4, a pessoa não morava na localidade, não tinha ninguém que se inscrevia para as editais, e a gente acabava não conseguindo contratar esse número de agentes comunitários.
Então hoje o Ministério colocou nessa nova PENAB essas mudanças, aonde a gente pode acompanhar a área adscrita por vulnerabilidade. Outra mudança também que teve foi a quantidade dos agentes comunitários por enfermeiro responsável. Então hoje, se a gente tem uma equipe de estratégia de saúde da família, a gente não precisa mais ter a figura do enfermeiro como coordenador dessa equipe. A gente pode ter um representante na unidade, onde vai ser responsável pelos agentes comunitários, agentes de endemias e tudo mais. Outra mudança que esteve aí também na antiga portaria. Mais uma mudança foi a questão de trabalhar as famílias, né? Antes a gente trabalhava o indivíduo como família, né? A família tal tem quantos representantes nessa família? Hoje, o que os agentes comunitários eles têm que ter? 100% de cadastro no município. Então, o município ele tem que ter 100% de pessoas cadastradas dentro de cada área. Partindo disso, o acompanhamento em vulnerabilidade. Então, as questões vulneráveis a gente não pode mais deixar de acompanhar. É uma obrigação hoje, pela nova portaria, o acompanhamento das áreas de vulnerabilidade. Quem constrói as vulnerabilidades? Nós, municípios, gestão, nós observamos o que é vulnerabilidade para o nosso município. Vou citar alguns exemplos para vocês. Vulnerabilidade, questão territorial, rural, é vulnerável para qualquer município, por questões de distância. Então, todo o interior é a área de vulnerabilidade. Idosos, gestantes, hipertensos, diabéticos, pacientes com doenças crônicas, criança de 0 a 9 anos, de 0 a 5 anos. Então, quem delimita essas vulnerabilidades é o município. Por que isso? Nós precisamos saber qual é o nosso maior indicador de saúde. Nós precisamos saber o que a nossa população adoece em Joaçaba. Então, é a partir desse cadastro, é a partir desse levantamento que nós vamos ter o que realmente as pessoas precisam ser acompanhadas. Então, esse levantamento ele é primordial, é o primeiro passo de tudo, é o cadastramento da população. Partindo do cadastramento, a gente levanta as vulnerabilidades e a gente faz o acompanhamento. Na antiga portaria, na portaria 2011, a gente trabalhava o quê? A cada área adscrita nós tínhamos 100% de pessoas acompanhadas com os agentes comunitários. Na prática isso muda um pouquinho, né? A gente sabe que a gente tem dificuldade para a contratação de agentes, como eu já citei. A gente tem dificuldades para o agente visitar as famílias por questões de morar em prédio, morar em casas que não tem nunca ninguém em casa, mora no sítio, não está no sítio. Então tem todas essas questões que acabam envolvendo esse processo de acompanhamento. Na nova PENAB, ela dispõe para que a gente realmente atenda e visite e acompanhe aquelas pessoas que realmente necessitam do acompanhamento da equipe, do acompanhamento do agente. Como nós encontramos o território de Joaçaba? Eu trouxe para os senhores conhecerem um pouquinho, porque nós também não tínhamos esse conhecimento, a gestão também não tinha. Nós tínhamos mapas dentro de cada unidade, onde nós conseguíamos visualizar como que estava o território de cada área, mas não tínhamos nada visual, né? Então, a partir de todos os levantamentos que a gente fez, a gente montou, o primeiro passo de trabalho nosso foi montar os mapas virtuais, onde a gente trabalhou dentro do Google Earth, e a gente fez todo o levantamento e todo o acompanhamento. Aqui é uma imagem que a gente não captou uma imagem total do município, mas é só para os senhores entenderem como que Joaçaba se encontrava. A gente tinha bastante área descoberta, né? Áreas que não estavam cobertas, loteamentos novos na cidade de Joaçaba, que foram vários loteamentos nos últimos 5 anos e nos próximos 5 anos, que a gente fez todo um trabalho em cima disso também. E a gente encontrou bastante situações, aqui uma foto mais próxima, que o agente comunitário de saúde ele tinha algumas áreas bem extensas, como por exemplo, ele iniciava aqui e ele dava toda a volta para fazer o acompanhamento de suas famílias, de suas casas.
Outra situação que nos chamou bastante atenção foi as invasões de microárea. Nós tínhamos uma microárea 5 aqui, que entrava dentro da microárea azul, que já era outro agente comunitário. Então nós tínhamos muito trabalho vamos, corpo a corpo, um batia no outro, né? A gente tinha várias situações, o azul fazia essa microárea, aí o azul claro, ele entrava nessas duas ruas e daí o azul escuro continuava aqui. Então a gente, numa área, a gente tinha várias microáreas, um agente passando por outro. Nós não tínhamos um trabalho onde existia começo, meio e fim, a continuidade desse trabalho. Então a gente fez primeiro esse levantamento, por isso que a gente foi para as unidades e conhecer a realidade local do município de Joaçaba. E partindo disso a gente criou as estratégias dentro do que o Ministério preconiza. O trabalho então ele foi todo desenvolvido em cima desses dados, onde a gente trabalhou toda a questão territorial, toda a questão de demografia, toda a questão social, toda a questão econômica do município. Então a gente trouxe para a gestão algumas sugestões de trabalho, aonde nós, hoje o município de Joaçaba tem 8 estratégias de saúde da família, então a gente propôs que a gente conseguisse chegar a 10 estratégias de saúde da família, a gente ampliasse 2 estratégias aí. De que forma? Um SF para Santa Teresa, dividir Santa Teresa, o bairro de Santa Teresa, que é o bairro mais populoso que Joaçaba tem, em 2 estratégias de saúde da família, Santa Teresa 1 e Santa Teresa 2, e o SF de São Brás, que já havia essa captação de recursos, já havia esse credenciamento em portaria, e montar essas equipes, né? Montar mais essas 2 equipes para se formar em 10 estratégias de saúde da família. E o interior, nós tínhamos o interior hoje todo acoplado ao Vila Remor, né? Então hoje a gente conseguiria dividir o Nova Petrópolis para a produtividade de uma estratégia de saúde da família que fica toda no São Brás, e o Santa Helena em toda Vila Remor. Então a gente consegue dividir o interior em 2 partes. Não que a população vai ter que se deslocar até essas unidades, porque a gente tem as unidades itinerantes dentro de cada localidade, Santa Helena e Nova Petrópolis. Mas sim a produção que vai para o Ministério, porque a gente precisa ter essa população rural coberta também dentro da nossa produção ministerial. Então essa foi a proposta que a gente trouxe para a gestão, trabalhar essas 10 estratégias de saúde da família, dividindo Santa Teresa em duas equipes, o São Brás colocar na prática e dividir o interior, essas produções do interior. Hoje então eu trouxe para vocês, senhores, a realidade que a gente tem atual, aqui mais amplamente a área do Centro 1, aqui é a área de abrangência toda do Centro 1, a realidade atual. Nós tínhamos bastante área coberta pelo Centro 1, uma extensão e uma população bastante grande. Teve locais que a gente ultrapassou até o número, se a gente fosse contar, o não que se tinha em cadastro, mas sim o que se tinha de casas, que a gente contabilizou casa por casa o município, porque como a gente não tinha 100% de cadastro, a gente teve essa dificuldade. Então a gente trabalhou fórmulas, como se a gente estivesse iniciando os projetos de Joaçaba, captando as ECFs. Então a gente trabalhou em cima de formulações. Então para cada área a gente trabalhou uma fórmula de 4 que o Ministério preconiza para nós. A cada uma casa, 4 pessoas, uma média, até a gente ter o segundo passo, que é o trabalho de cadastramento de todas essas pessoas, certo? Então aqui a gente tem uma área atual, hoje é o Centro 1. Só para vocês entenderem, a unidade de ECF, ela está aqui, ó, no Centro 1. Quando a gente faz projetos para captação de estratégia, a gente trabalha um ângulo de 360 graus, para que a população ela seja toda assistida em 360 graus. Como a nossa realidade era um pouco diferenciada, a gente trabalhou com as estratégias e a gente tentou chegar ao ângulo mais próximo para essa população, inclusive delimitando as quilometragens também desse povo, quanto que o povo vai levar, questão de acessibilidade também. Então, propomos a essa realidade. Hoje nós temos uma estratégia aqui, e aí nós propomos essa realidade diária.
Hoje uma área escrita um pouco menor do que se tinha, mas bem dividida a nível de micro-áreas. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, nós tínhamos micro-áreas que iniciavam micro-área 1, 2, 3, 4, 5 dentro de cada área, mas a gente tinha a micro-área 5, daí vinha a 36, daí vinha a 55, a 28, a 40, não existia uma sequência de números, né? Não que isso vai interferir o trabalho, mas sim ele vai ter uma lógica, um cronograma exato de trabalho, porque se a coordenação ela precisa saber qual a quantidade de pertences que a gente tem lá no Frei Bruno, a gente tem que saber que a microárea começa do 1 e vai até o 5, até o 6. Então, uma lógica de sequência de números também. Isso foi outra proposta que a gente colocou para a gestão. Então, ele sempre vai ser a nossa referência como base inicial. Então, a gente começa com o microárea 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, uma lógica também de números de microáreas aqui. Depois a gente tem a questão do centro 2 atual, como que está delimitado o centro 2. Então a gente tem essa proporção de área, a mesma coisa as microáreas divididas, muitas microáreas entrando aqui, a gente tinha 3 agentes comunitários fazendo esse ângulo aqui, tá? A gente tinha o marrom, o laranjado e o verde, então ele fazia aqui, entrava lá e vinha aqui. Mesma coisa o rosa, ele fazia todo esse processo longo aqui e mais essa entrada dentro do amarelo e do verde. Então a gente tinha bastante diferença aí com relação a esse agente. Então às vezes ele caminhava muito e não chegava próximo às suas famílias, às suas casas que ele tinha que visitar. Hoje a gente trouxe essa questão para o centro 2. Centro 2 localizava aqui, então as microáreas divididas, interior, que pega 2 casas, a parte do campus 2 da UNESP lá para cima. Então a gente tem todos esses detalhes aqui para o centro 2. A realidade que a gente tem hoje dentro do Santa Terezinha, o SF Santa Terezinha, o SF ele está localizado aqui, então toda essa parte, essa abrangência aqui e a parte do interior que faz divisa com Lacerdópolis. Essa foi a proposta que a gente trouxe para o Santa Terezinha, microárea aqui e delimitada toda a área que subdivide aí o interior e a parte da urbana. Aqui a gente tem a parte do Vila Pedrini, a situação atual. Hoje nós temos a mesma realidade, o rosa ele divide, o amarelo ele faz essa região toda aqui, depois ele faz essa parte de baixo do bairro. O rosa faz essa parte de cima, entra um pouquinho aqui, segue, faz essa parte do bairro. Então a gente tem o agente dividido aqui, 3, 4 agentes no mesmo ângulo. Então às vezes 1, 2 casas ele dividia de agente comunitário. Até a casa 5 é eu, da casa 5 para frente é o outro, na rua de cima já é outro agente e assim ia. A proposta do Vila Pedrini é essa, que a gente tem as microáreas delimitadas em ângulos. Aqui a gente tem o Frei Bruno atual, como que está hoje a unidade. Por questões de microárea, a unidade que está mais, pode-se dizer, seguindo uma lógica que tem a microárea 1, 2, 3 e 4, certo? Essa foi a proposta que a gente trouxe para a parte do Frei Bruno, dividindo, pegando toda a linha Ferreirinha, que é um interior bem extenso, que antes dividia com Santa Teresa. E hoje ele faz só parte do Frei Bruno, que fica mais próximo da unidade. E teria um agente fazendo toda essa parte aqui territorial, que é uma territorial bem extenso. Aqui a gente tem o SF Nossa Senhora de Lourdes, como ele está desenhado hoje. Ele tem toda a parte do Claradelli contestado, subdividido aqui, bastante área que não tem cobertura, devido a alguns loteamentos que saíram lá. Aqui a gente traz essa proposta para o Nossa Senhora de Lourdes, contemplando todo o bairro. Aqui a gente tem o Santa Teresa, a realidade de hoje, ele todo dividido numa estratégia só, dando cobertura para toda essa SF aqui. Então a gente tem do início do bairro até a parte do interior. E a proposta que a gente traz, então, para a gestão e para a Joaçaba é dividir
Santa Teresa em 2 partes, onde a gente ficou com uma parte mais centralizada também, que faria a estratégia do Santa Teresa 1, parte da rodoviária antiga e tudo mais, e divide o bairro em 2 para fazer 2 estratégias. Aqui a segunda parte, que pega mais a parte do interior. Aqui a gente tem hoje todo o interior junto ao SF Vila Remor, né? O Santa Helena e Nova Petrópolis, dividido hoje em UBSs, né? Dentro de Santa Helena a gente tem uma equipe trabalhando, Nova Petrópolis a mesma coisa, só que a produção ele vem para o Vila Remor, né? Então toda a produtividade vem para essa SF aqui. Então a mudança que a gente propõe é que todo Vila Remor fique com a produção do Santa Helena, né, e fica a responsabilidade dessa equipe, porque no interior a gente não tem estratégia de saúde da família, tá? Vale lembrar que as estratégias elas são financiadas pelo governo federal, então é muito importante que o interior faça parte para a gente ter 100% de cobertura no nosso município. E aqui é a segunda proposta, que é a equipe de SF do São Brás, que vai pegar toda a parte do São Brás, Jardim do Aro, Jardim das Hortênsias e todo o interior de Nova Petrópolis, fazendo produção para essa equipe aqui também. O município de Joaçaba, há 5 anos atrás e à frente, a gente fez todo um levantamento, um planejamento do setor de planejamento da prefeitura, onde a gente se deparou com novos loteamentos que já foram construídos e já foram aprovados, e mais propostas de loteamentos daqui a 5 anos que ainda vão ser aprovados e ainda vão ser planejados. Então, essa estrutura de trabalho que a STEP desenvolveu, ela já desenvolveu pensando nisso, ela já desenvolveu nesse cronograma de 5 anos para a cidade de evolução e expansão de Joaçaba. Então, a gente tem aqui vários loteamentos que já estão alocados com casas e famílias nos seus loteamentos e nos seus condomínios, que não estão sendo cobertos por nenhuma estratégia, onde essa proposta que a gente trouxe para o município foi já cobrir esses loteamentos, esses condomínios, e a proposta para 5 anos também. O que vai expandir em Joaçaba daqui a 5 anos? Porque a equipe ela tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada para ter aquela população-alvo. Se são 200 loteamentos, a gente vai ter ali 200 famílias no mínimo. Então, a gente já trouxe também esse trabalho de expansão. Coletamos junto ao setor de planejamento do município a quantidade de lotes que cada loteamento que já está sinalizado e aprovado e os que irão ser aprovados ainda num patamar de 5 anos no nosso município. Então, a gente já fez também essa contabilidade que a gente trabalhou em cima de cada estratégia, foi em cima de toda essa evolução de Joaçaba para 5 anos. Qual o caminho a seguir, né? Então, essa proposta a gente trouxe para Joaçaba. A gente apresentou antes a situação atual, colocamos o que é o preconizado pelo Ministério, o que ficaria cabível para o município de Joaçaba, e a gente trouxe essas 2 propostas, que são propostas do PENAB antigo, Portaria 2011, que ainda ele é o vigor que a gente pode estar atualizando e trabalhando com ela, que é a realidade hoje, é trabalhar 100% de cobertura por área de abrangência e 100% de cobertura de microárea. Então, nós trabalharíamos em qual modelo? Trabalharíamos no modelo de 100% de cobertura da população. Nós teríamos uma área de cobertura, vamos usar o exemplo do SF do Centro 1, ele tem lá 3.500 pessoas fazendo parte daquela área de abrangência, então nós vamos ter 6 agentes comunitários trabalhando, dando cobertura e acompanhamento para todas as equipes, para toda a população e para toda a equipe que faz parte daquela estratégia. A segunda opção é trabalhar a nova PENAB, já colocar a nova PENAB em vigor, que é trabalhar a vulnerabilidade, é trabalhar 100% de cobertura da área. Ninguém vai ficar desassistido, mas sim o acompanhamento da equipe e dos agentes comunitários de saúde seria só para quem realmente é vulnerável, quem realmente precisa do atendimento. Não que o resto da população não precise, mas ela vai ter a unidade como referência dela. Na casa, o acompanhamento é para aquelas pessoas que
queiram receber os agentes, que estão em casa, que seja dentro da área de vulnerabilidade de cada população, de cada levantamento que vai ser colocado e vai ser levantado pelas equipes. Então, essas duas opções que a gente colocou para a gestão, e a gestão optou em trabalhar por área de vulnerabilidade, trabalhar já a nova PENAB, trazer esse novo projeto para o município de Joaçaba. Os municípios já estão todos entrando nesse processo da nova PENAB, sendo que o município pequeno, com uma equipe, vai manter a quantidade de 100% de cobertura, porque já existe todos os agentes comunitários, existe toda uma questão de RH, uma questão de edital, de contratação, então não tem como dispensar agentes comunitários. Então, os municípios pequenos vão trabalhar nesse modelo de 100% de cobertura e 100% de área de abrangência. Municípios grandes já estão adotando a vulnerabilidade por questões de empregabilidade, por questões de pessoas acompanhadas, pessoas em casa, pessoas que realmente precisam desse atendimento do agente comunitário, desse acompanhamento do agente. Então, essa foi a opção que a gestão colocou, até devido a alguns problemas já que se tem dentro do município, né? Por questões, o acompanhamento dos agentes comunitários, então a gestão optou por essa opção. Lembrando que essa opção, as duas a gente pode ser trabalhada, o Ministério não preconiza que tenha que ser adotado a nova PENAB. Óbvio, existe uma portaria e as novas equipes elas vão ter que estar enquadradas a esse novo processo. Mas o que se tem, a gente trabalha dentro desse novo formato e se reestrutura da melhor forma possível. Então, esse foi o trabalho que a gente desenvolveu para o município. É um trabalho extenso, que tivemos um tempo curto para trabalhar, tivemos 4 meses de trabalho, mas foi um trabalho bem árduo. Por quê? Porque a gente fez questão de trabalhar o que realmente, não a realidade que a gente tinha, mas o que realmente é Joaçaba. Então a gente saiu rua por rua, nossa equipe saiu contando casa por casa, porque a gente tinha dados hoje que não eram 100%. Então a gente chegou nas unidades, como a Ângela citou, a quantidade de pertences que a gente tem, a gente não sabia o correto, porque tinha áreas muito tempo descobertas e tinham áreas que nem cadastrados a população estava, então não tinha como saber que realmente a gente tinha algum indicador de saúde ali. Então a proposta de trabalho para a Joaçaba e para a gestão foi fazer um cadastramento, um recadastramento da população. Por que isso? Porque nós precisamos trabalhar a base ministério. O que o Ministério preconiza hoje para que nós tenhamos dados? Hoje nós temos um sistema que se chama ESUS. É um sistema do Ministério, base ministerial, onde tem fichas que nós precisamos cadastrar, nós precisamos atualizar essas fichas conforme o Ministério preconiza. Então ali vai ter dados completos de cada família e de cada indivíduo. Então é isso que se está fazendo hoje em Joaçaba, o cadastramento e o recadastramento da população. Partindo disso, nós vamos conseguir levantar a quantidade de vulnerabilidade que se tem e aí montar estratégia de novo trabalho para Joaçaba. Vamos trabalhar as microáreas, mas de uma forma de vulnerabilidade. Todos vão ser assistidos, mas com uma atenção mais especial para quem realmente precisa e necessita do trabalho da saúde pública. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Para esclarecimentos. Obrigado, Juliana, e também a Ângela. Só fiquei curioso, todo esse trabalho em 4 meses. 4 meses. Equipe trabalhando noite e dia. Juliana, então, a partir de agora, eu te abro espaço para os nossos vereadores. Eu quero parabenizar o Sérgio pela proposição de trazer vocês essa noite. E então, convido o Sérgio a fazer os seus questionamentos. Promessa cumprida, então. Tá, eu quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, o Clóvis, o Renato, o Salete, o Amor Crisófilo, o diretor de saúde, a Ângela Senhor, coordenadora da pensão básica, a Mariana Zapeleto, presidente do Conselho de Saúde. A Juliana
Só cumprimentando também e pelas explanações esclarecedoras feitas nessa tribuna popular, porém sabe-se que da existência de intenções de certa forma contrárias em determinadas regiões da cidade, até mesmo com abaixo-assinado, de repente insatisfeito com tais mudanças. Então, a questão é que se nesse momento ainda permite alguma alteração no que já está planejado, em atendimento dessa parcela e porcentagem de pessoas, e se positivamente como isso seria feito, já que os levantamentos foram bastante técnicos, de bases sólidas, as estratégias, inclusive, como a senhora falou, que preconiza o Ministério. Essa seria a primeira questão. A segunda questão, de repente, seria mais para a Ângela, né? Só para uma curiosidade, né? Referente que seria mais para a Ângela, como eu falei, que há comentários sobre o abandono dos tablets às agentes de saúde, e se isso é verdadeiro, se é verdadeiro, por que razão? Obrigado. Acho que eu vou responder então a primeira pergunta do senhor. Assim, com relação a esses abaixo-assinados que podem ter ocorrido no município, eu penso assim, cada mudança ela sempre vai causar um transtorno, né? A gente está em plena fase de remodelação, né? Nada é engessado, né? Pode-se dizer assim. A gente fez, como eu falei, a gente fez um planejamento da cidade dentro da proporção que nós precisamos chegar até o número X de habitantes por área. Então, nós chegamos a 3.500 habitantes, aonde nós vamos alocar aquela outra população que acaba ficando mais próximo de cada unidade. Então, o que a gente fez? A gente fez uma base de estudo em cima de fórmulas ministeriais e apresentou para a gestão. Agora, o primeiro passo é cadastrar. Depois, no momento que tiver 100% de cadastro, a gente vai reavaliar a quantidade de população que ficou para cada área. E aí sim, a gente vai conseguir ter dados corretos e a quantidade certa de população por cada área. Então, não é nada engessado. Nós estamos fazendo um levantamento, tanto é que não houve mudanças nenhuma. A gente só está fazendo o cadastramento. A partir do momento que cadastra e a gente faz um levantamento, a população ainda continua sendo assistida pelaquela equipe, pelaquela área de abrangência que ela fazia parte. Então, a partir do momento que houver essas mudanças, aí sim a gestão, né? Eu falo a gente, parece que a gente é tão envolvido, né? A gestão vai fazer toda a divulgação do trabalho de qual área que vai pertencer àquela população. Hoje nós fizemos um corte de fórmulas, tá? Que a gente trabalhou 4 pessoas por família. Então a gente tem um número para chegar ali. A gente só vai ter certeza desse número a partir do momento que a gente tiver 100% da população cadastrada. Aí sim a gente vai conseguir visualizar aonde que essa população vai estar e aí aonde a gente pode alocar se aumentar um pouco essa área. Acho que fiquei clara? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sérgio Fabreto. Respondendo então a segunda pergunta a respeito dos tablets. Nós tínhamos uma empresa contratada, a Foco, né, que vai estar encerrando em agosto o contrato. Então, como a gente está fazendo esse trabalho de territorialização e agora estamos em fase de recadastramento de 100% da população, não era viável nós estarmos cadastrando 100% da população no tablet que vai ser trocado. Tanto que talvez a gente não vai conseguir toda a base de dados que estava com essa empresa e a gente vai ter que começar do zero. Então, nós estamos fazendo tudo no papel, cadastrando 100%, já está a licitação em andamento para o novo soft, e aí, depois de tudo cadastrado, tendo no papel, vamos reter novamente os tablets, não vamos voltar para o papel, porque foi um grande avanço ter o tablet como ferramenta de trabalho. Então, tendo esse novo soft, essa nova empresa ganhadora, a gente vai estar passando esses cadastros para o novo tablet e vai continuar fazendo a visita, cadastramento com a ferramenta tablet. Não sei se esclareci. Obrigado, Obrigado, Ângela. Obrigado, vereador Sérgio Fabreto.
Nesse momento estão fazendo os seus questionamentos, vereador Disney Marco. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos visitam. Tu falou que perde os dados agora quando muda de empresa. Não tem um contrato algo que os dados permaneçam com o município? Senão cada licitação é perdido dados, é isso? Ou eu entendi errado? Na verdade, Perdão. Na verdade, até a gente consiga alguns dados desse antigo tablet, desse antigo software. Só que estão desatualizados, muitos deles vão ter que atualizar e muitos não estão cadastrados. Então, acho que como a gente está fazendo um novo trabalho, é interessante a gente começar do zero e ter tudo atualizado. Tá, então não que não vai ter os dados, vai Depende ter, do mas... que estava no contrato, né? Tá. Então, a gente consegue sim recuperar alguns dados, mas é melhor ter tudo recadastrado e atualizado. Ju, parabéns. Ficou muito bem o trabalho. Eu estava no SF quando iniciou o trabalho, então só parabenizar e que dê tudo certo, que a Secretaria está fazendo um trabalho que todos nós ou as outras administrações já deveriam ter feito. A gente está planejando o futuro da nossa cidade e isso é bem importante. Então seria isso, parabenizo você e toda a equipe que está trabalhando nisso aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Disneia. Juliana, eu vi assim que foram muitos os dados que vocês apuraram, levantaram. A partir de agora, como manter esses dados atualizados? As agentes ainda continuarão levantando e atualizando? Como é que fica isso? O trabalho em si, de território, de mapa, a gente entregou para a gestão todo virtualizado, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta virtual que a gente trabalha diretamente dentro do Google, onde já está todo esse desenho mapeado. O cadastro vai ser feito pelos agentes comunitários, como está sendo feito. Então, acho que segue algumas etapas aí. E a partir do momento que tiver todo esse processo pronto de cadastro, aí vai ser sentado novamente, a gestão vai sentar e vai analisar como que vai seguir os passos futuros. Se vão ser feitos, se vai ser trabalhadas as vulnerabilidades, quais as vulnerabilidades que vão ser alcançadas, o que vai ser demarcado dentro de cada saúde, dentro de cada ESF, dentro de cada área de abrangência. Então, esse trabalho é um trabalho de mapa, né? É um trabalho de desenho, onde a gente deixou ele todo pronto para a equipe, ela ser trabalhada nesses dois desenhos, no desenho de 100% de cobertura de área, ou trabalhar as vulnerabilidades também. Então, essa ferramenta está à disposição do município. Mesmo que a gente é uma empresa terceirizada, mas esse trabalho ele foi desenvolvido, é um trabalho do município, não é nosso, não é da nossa equipe, é do município, então a gente fez toda a entrega desse material para a gestão, então é de domínio da gestão. Obrigado, Juliana. Vereador Disney, pode fazer uso da palavra. Eu só quero ressaltar, aproveitando que a gente está tendo um momento da rádio, e que a população receba as agentes, porque a população está com tanto medo que mude os ESFs que não estão aceitando o recadastramento ou não estão aceitando fazer o cadastramento. Isso é para melhorar o nosso município, para que vocês tenham um atendimento de primeira como está sendo, para que seja melhorado o bom atendimento que hoje já existe. Então, atendam as agentes de saúde, porque elas estão ali para melhorar o atendimento da população. Eu acho que é isso que eu deixo aqui, para que a população aceite o estudo, porque ainda não está totalmente definido, que nem tu falou, não é engessado, ainda tem como modificar algumas coisas, mas que seja feito o cadastramento, que é através daí que vai ter o caminho do trabalho que vocês iniciaram, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Disney Marco. Nesse momento, fazendo uso da palavra, vereador Diego Barros. Senhor presidente, demais senhores vereadores, a vereadora Disney, os funcionários, assessores, a Salete, o Renato, o Clóvis, a Ariana, o Valmor, a Ângela e a Juliana. Gostaria de parabenizar pelo trabalho muito bem explicado, muito bem feito, com detalhes. Acredito que é difícil dar errado um negócio que é feito com tantos detalhes. Acredito que a estratégia que a gestão tem escolhido de focar nas vulnerabilidades é bastante importante, porque aí vai poder ser feito um mapeamento
de cada região, o que é a vulnerabilidade de cada região, vão poder se criar estratégias para trabalho focados nestas regiões. O bairro Jardim Lindóia tem uma quantidade de diabéticos grande, vamos trabalhar especificamente com aquilo, se dará uma atenção maior aos problemas, de fato. Isso é extremamente importante e é um modo inovador que a gente pode trabalhar. Eu acredito, eu vou reforçar as palavras da Gesneia. Minha mãe é agente de saúde, ela tem me relatado um pouco das dificuldades das pessoas em outros bairros de receber, achando que vai alterar a CS, e aí elas explicam que não é isso, que está passando por um recadastramento. Então, as pessoas que se sensibilizem, que entendam que é um processo de renovação, um processo de mudança, que precisa ser feito, e a partir desse processo de mudança, aí sim, nós vamos ter as coisas estabelecidas dentro de uma nova rotina. Juliana, a única pergunta que eu gostaria de fazer é em relação exclusivamente às ACS. A partir do momento que se tiverem os dados consolidados, a partir desse recadastramento, haverá alteração? Vou te dar um exemplo assim. O Centro 1 tem 5 ACS, né? Ele vai poder passar a ter 4, por exemplo, e alguma vai ser remanejada. A Vila Remoa, daqui a pouco, ela tem 3. Claro que lá vai acontecer naturalmente por conta do São Brás, né? Mas vai haver o remanejamento de profissionais de SF para SF. Se há, claro, já essa perspectiva. Sim, isso também a gente pensa, claro, né? Porque a gente tem aí toda uma questão de contratação, toda uma questão de edital, todo o processo seletivo ou concurso público que foi surgido, então a gente também se preocupa com essas questões. Os agentes comunitários de saúde, eles são alocados dentro de cada área, né? Se ele fez um processo seletivo para a área do centro, ele não pode ser remanejado para o Vila Pedrinho, digamos, né? Então acho que isso é bem importante, fique claro que esse remanejamento ele pode ser só remanejado dentro de sua área. Então, se a gente trabalha lá a vulnerabilidade, a gente tiver 4 agentes comunitários de saúde no Centro 1, os 4 vão ser divididos entre o trabalho de vulnerabilidade do centro. Tá? Eles não vão ser remanejados para outras áreas de abrangência, eles vão ficar dentro de suas áreas. Tá? Certo. Acho que ficou claro? Sim. Não, era bastante importante, até a gente tinha uma noção disso, mas é porque com a informação, e aí eu reforço que é extremamente importante a Secretaria de Saúde dar essa informação para as ACS e utilizar a imprensa para deixar bastante claro o processo que está acontecendo, para que as pessoas recebam e para que não se crie nenhum tipo de situação daqui a pouco que não vá se consolidar e se sofre por antecipação de uma situação que não vai acontecer e aí cria todo um conflito. Mas, mais uma vez, parabéns e devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Diego Bairros. Fazendo uso da palavra nesse momento, vereador Ricardo Antonello. Muito obrigado, senhor presidente. Queria parabenizá-los pelo trabalho apresentado aqui, pelo estudo. De fato, as áreas mostradas, né, antigas, principalmente ali no centro, não fazia sentido, né, os agentes de saúde estarem se cruzando nas mesmas áreas e, de fato, tem que otimizar esse tipo de situação. Eu acho que já que estamos no assunto, é importante, inclusive, parabenizar o trabalho da Secretaria de Saúde do município como um todo, né? Eu tenho acompanhado em detalhes a diminuição significativa das filas para atendimentos, para exames, para cirurgias, né? Isso é um avanço muito grande, realmente, tem que parabenizar muito o trabalho. Essa questão dos dados também que foi colocada, primeiro que a empresa não querer dar os dados, eu sinceramente considero criminoso, porque é como se ela estivesse roubando e colocando num cofre os dados do município, que é do município. Mas aqui vai um alerta, nós temos o PEMAT, que é um convênio que está agora circulando para ser modernizado à base da prefeitura, não só na saúde, mas qualquer software no contrato, na licitação, e posteriormente no contrato, tem que ter cláusulas específicas de que os dados têm que ser disponibilizados. E não é de qualquer forma, porque a empresa pode imprimir tudo em PDF e obrigar os operadores a redigitar tudo, que é um absurdo. Tem que ser disponibilizado em formato de leitura automatizada por computadores. Tem arquivos com layouts padrão para isso, né? Então tem que estar, muito bem a vereadora Disneia colocou, tem que estar lá no contrato, que os dados têm que ser abertos, com toda certeza. Sobre os tablets, são 2 perguntas, né? Eu não sei para quem eu me dirijo, mas essa questão dos tablets aí é outro elogio que tem que fazer, porque a informação chegou até aqui, que inclusive vai ter uma economia significativa nesse novo sistema. Acho que isso é importante, porque a gente, quando fala em economia, o
A pessoa diz, mas não tem que economizar com saúde. Não é isso. A economia na saúde se reverte em melhor atendimento para a população, então tem que economizar sim onde dá. E me parece que é o caso, né? Me corrija se eu estiver errado, mas vai ser trocado o sistema novo ele é melhor, ele atende, né, a reivindicação do que é necessário e isso também tem um custo menor para o município. Então isso é outra notícia muito positiva. Parabéns aí pela Secretaria de Saúde que executou essa questão. E na parte dos territórios, de fato, como foi citado, a gente recebeu ontem aqui as pessoas do bairro Boa Vista, um baixo assinado aí de quase 200 assinaturas, né, questionando essa mudança. E aí foi muito bem colocado por você aqui que ainda isso é um estudo que ainda está em fase, pode ser adaptado. Então, primeiro a gente fica muito feliz com essa questão, porque eu acho que é por aí mesmo. A gente fala tanto em gestão participativa no poder público, né? E eu acho que talvez esse ruído na comunicação, né, com as pessoas do bairro não querendo receber, inclusive algumas, né, no bairro Boa Vista eu sei que está acontecendo, talvez em outros bairros também, não querendo receber as agentes de saúde é sinal disso, né? Porque quando você recebe em casa um agente de saúde que não é a que você está acostumado a receber, a mensagem que é passada claramente é de que mudou. Não é que vai mudar ou talvez mude, é que já mudou. E é por isso que eles não estão querendo se recadastrar na esperança de ficar com o cadastro antigo e serem atendidos ainda pelo bairro. E aí talvez, né, nesse sentido, se fosse para recadastrar, talvez de repente até seria interessante, né, os agentes de saúde que já estão atendendo a população recadastrarem, pegarem os dados das áreas onde eles já atendem, né? E aí fora, claro, as áreas que não tinham atendimento, conforme você mostrou. Eu acho que isso talvez geraria menos dessa resistência da população. Mas então, para finalizar as duas perguntas, primeiro da economia dos tablets, se quiser comentar a respeito disso, acho que é interessante, para mostrar que está sendo feito, está se preocupando muito com isso, né, com essa gestão, né? E a outra coisa é da tua opinião especificamente sobre o bairro Boa Vista, que é o que a gente tem o baixo assinado nas mãos aqui. Veja, hoje o bairro, na média, ali, algumas casas ficam a menos de 1 quilômetro do posto Nossa Senhora de Lourdes lá em cima. Mas na média o bairro está a 1 quilômetro mais ou menos do posto lá de cima. E o bairro fica na cidade alta e o posto fica na cidade alta. Então a diferença em Joaçaba não é só a distância, né, no nível do mar, a gente tem que pensar na altitude, né? Então os dois ficam na cidade alta. O bairro mudando para o posto, o ESF, né, a gente fala posto de saúde, mas, né, hoje o ESF, né, a sigla é correta, ali em Santa Terezinha, além de ficar mais longe, no mínimo dobra a distância, vai para 2,5 km, né, em média, mas tem a questão também da ladeira. Então a pessoa que não tem um carro para se deslocar realmente vai ficar com uma situação bem difícil, né, de chegar até o posto de saúde. Eu não sei que dados que foram levados em conta, como você falou, são vários os aspectos, né, não é só o mapa, mas o que você poderia falar até para a gente passar essas informações para as pessoas do bairro e ajudar a evoluir essa discussão? Ok, vereador, eu acho bem importante a gente esclarecer esses dados mais específicos, né? Eu vou falar um pouquinho depois, eu acho que a Angela vai falar sobre a questão do tablet, mas usando a questão do Boa Vista, né? Nos causa bastante preocupação isso. Obviamente, a gente tem que pensar que algumas mudanças elas vão haver, né? E pensando nessa questão do bairro, pensando nessa questão que o senhor colocou, por questão de quilometragem, a gente não pode só pensar nisso. A gente tem que pensar que o Nossa Senhora de Lourdes e o Jardim Cidade Alta acaba sendo uma população muito grande, né? E uma área de vulnerabilidade bem maior do que outras áreas, tá? Então isso foi levado bastante em consideração. Não é porque ele está a 1 quilômetro da unidade que ele também não deixa de não estar sendo vulnerável. Por isso que a gente precisa desse cadastramento para saber onde estão os nossos focos de vulnerabilidade. Hoje, com os dados que a gente tem uma população imensa para o Nossa Senhora de Lourdes, abrangendo todo o bairro Anzolim, que faz toda a parte do Nossa Senhora de Lourdes. A gente está abrangendo todo o Jardim Cidade Alta, a gente está abrangendo Nossa Senhora de Lourdes e o Claredelli Contestado, mesmo tendo uma unidade itinerante que tem uma atenção básica lá, mas acaba migrando a parte de acompanhamento dos agentes dali, que parte do Nossa Senhora de Lourdes. Então a gente entende que a população, obviamente, ela vai ficar preocupada, porque ela vai estar mais próximo, mas uma coisa é muito importante deixar claro aqui: nenhum indivíduo vai ficar desassistido de suas unidades. Ela vai ter uma referência em quê? Em promoção e prevenção no Santa Terezinha. Mas se ela passar mal, ela estiver doente, com um caso de urgência e emergência, é a unidade mais próxima que ela tiver.
Então a gente tem que deixar claro isso, é o acompanhamento para trabalhar promoção e prevenção. É isso que ela vai estar assistida dentro do Santa Terezinha. Que aí a gente for pensar numa questão onde nós temos território bem declinado, pode-se dizer assim, que foi a unidade que a gente mais aproximou eles a irem ao Santa Terezinha, nesse caso específico do Bela Vista. Então a gente tem que pensar o quê? Boa Vista, desculpa, corrigindo. O que a gente tem que pensar? Que a área de vulnerabilidade, onde as pessoas mais precisam, onde elas estão englobadas numa quantidade já quase que ultrapassando o limite de uma estratégia. Então a gente tem que pensar o quê? Que ali nós trabalhamos em cima do que a gente tem. Pode-se pensar futuramente, eu acho que abre até subsídios para a gente pensar numa nova estratégia. Né? Mas não pensar que tudo tem que ficar agora no Santa Terezinha na área de abrangência para o acompanhamento. Mas o atendimento do SF ele continua o mesmo, não muda nada. Se ele passou mal, teve uma crise, está com um pico de hipertensão, é uma gestante, está com dor, precisa do atendimento, ele vai na unidade mais próxima. Esse critério para o Brasil inteiro. Agora, o acompanhamento de grupos, do acompanhamento mensal ou que seja de promoção e prevenção, ele vai ter a unidade como uma base de referência para ele, mas não que ele vai ficar desassistido nesse caso. Posso só complementar? Entendo os argumentos, né? Enfim, nesse caso específico, realmente, pelo que a população me passa, eu não concordo com esses argumentos, mas entendo, né, essa questão técnica. Mas outra pergunta para enriquecer a discussão. Nesse caso da média, que é de 2.000 a 3.500 atendimentos, ou 2.000 a 3.500 pessoas na região onde o SF atua. Mas vamos pegar uma cidade que tenha uma cidade muito verticalizada, o próprio centro nosso, né? Vai ter cidades que em 3 km² vai ter 10 mil pessoas. Aí, obrigatoriamente, o ESF fisicamente vai ter que ser separado, tem que ser 3 postos separados, ou pode ser um só posto, ou um ESF maior, uma estrutura física maior? Porque, de repente, a pergunta ali para o Nossa Senhora de Lourdes, como ele está muito centralizado, o ESF ali, uma grande população ao seu redor, daqui a pouco vale a pena aumentar um pouco a estrutura, o número de profissionais ali, inclusive ali é fácil de expandir, porque o terreno é plano, todo cercado, tranquilo, para fazer uma sala mais luz, vejo que não seria uma dificuldade. Para você manter o posto de saúde mais perto das pessoas, que eu acho que é o objetivo, né? Então essa aqui é a pergunta, essas 3.500 pessoas por unidade física de SF, ele teria que construir outro posto de saúde em outro prédio, em outro lugar, ou pode só aumentar aquele ali? Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o Ministério já disponibiliza, através do projeto Requalifica UBS, 3 níveis de UBS, né? 3 níveis de construções físicas, 1, 2 e 3, porte 1, porte 2 e porte 3. Hoje a gente já pode conciliar várias equipes na mesma estrutura física. Tudo depende do quê? As condições de sala, disponibilização e tudo mais. Então hoje a gente já consegue ter 2 equipes trabalhando numa mesma estrutura física. A gente consegue fazer isso. Estrutura física e dividindo como a proposta que a gente fez para o Santa Teresa, né? Montar o Santa Teresa 1 e Santa Teresa 2, trabalhando inicialmente nos primeiros momentos, trabalhar dentro da mesma estrutura física ali, até contemplando uma equipe a mais, né? Não o caso de ter que construir uma nova unidade. É caso de se pensar. Hoje, ainda nós não conseguimos, com o planejamento que a gente tem de Joaçaba, 10 equipes já era o padrão da quantidade de população que a gente tem. Então, se a gente for pegar 29 mil habitantes e dividir para 10 equipes, daria 2.900 pessoas. Foi nesse entorno que a gente trabalhou. Então, como as unidades, como eu falei no início, elas já estavam construídas e elas, só para você ter uma ideia, Centro 1, Centro 2 e Santa Terezinha é um raio muito pequeno de uma unidade para outra. Então a distância é muito pouca. Então às vezes a gente vai pegar um ângulo maior de pessoas, porque a gente precisa colocar elas dentro de alguma estratégia, mas daí é o caso que aconteceu com Boa Vista, né? A gente teve que chegar a essa população e colocar ela dentro de uma unidade, dando essa cobertura, mas a extensão territorial acabou sendo um pouquinho a mais do que a gente gostaria, porque a unidade está centralizada na Rua Santa Terezinha. Se ela tivesse um pouco mais Menino Deus, alguma coisa assim, a gente conseguiria
conseguiria chegar mais próximo, só que a gente não consegue mexer com as unidades, né? Então, o que a gente conseguiu fazer foi esse trabalho aí de mapa e tentar colocar a população dentro de cada ESF. Obrigado. Obrigado, vereador Ricardo Antonello. Só fazer a colocação dos tablets, então, como a Antonella colocou, hoje nós pagamos em torno de 24 mil por mês os tablets que as agências de saúde utilizam. E agora, então, esse mês vai ser a nova licitação e ficou em torno de 5 mil reais que a gente vai pagar por mês. Então, vai ter uma economia significativa. Pelo soft, isso. E daí o tablet agora vai ser comprado pelo município. Então, antes a empresa fornecia o tablet e o software. Então, hoje vai ser pelo soft. E os tablets o município vai comprar essa remessa. Legal, muito bom. Então, só para, nesse caso, mas mesmo comprando os tablets, aí os tablets você compra uma vez só. Então, em um mês de economia, dá para comprar todos os tablets e sobra dinheiro ainda, né? Isso vai ter um gasto agora para compra dos tablets, mas depois nos próximos meses a gente economiza. Que de 24 mil por mês para 5 mil por mês, no primeiro mês já sobra, né, por mês 19 mil reais, dá para comprar pelo menos 19 tablets aí, né? Bons tablets. Então, e nós pagávamos esse valor e a empresa não dava a assistência necessária, tínhamos muitos problemas com a ferramenta, com o tablet. Nossa. Então agora a gente espera ter uma melhor qualidade. Quanto tempo que essa empresa que está saindo agora, ela atuou, né? Foi durante quanto tempo, mais ou menos, o contrato? 3 anos. Vence o contrato agora, mas fazia uns 2, 3 anos, então, que ela... Mas faz uns 2 anos, mais uns 2 anos, 3 que a gente está com essa empresa. Não, que bom que está encerrando o contrato agora, então. Excelente, muito obrigado. É um exemplo, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, né? E da questão da separação do Clóvis, nós vamos conversar bastante aí. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador Ricardo Antonello. Participando da discussão, nesse momento, o vereador André Dalcine. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, a vereadora Disneia, senhores vereadores, as pessoas que nos visitam essa noite. Um abraço especial ao Renato, que pela primeira vez, pelo menos nesse mandato, né, Renato? Eu estou te vendo aqui. Seja bem-vindo. Ao Clóvis também, né? Enfim, a Ju, a Juliana, né? A Ângela, o nosso secretário, subsecretário, por favor, né? Eu ensaiei aqui uma fala, mas os últimos dados ali me tiraram da concentração. Muito importante, Juliana, o teu trabalho, né? Já te conheço desde que você está em Joaçaba. Graças a Deus tive a felicidade, né, de ser teu amigo. Sei da tua seriedade, da tua ética e parabenizo a secretaria por ter contratado a tua empresa. Gostaria de falar aqui, de lembrar, né, eu acabo falando do passado, não tem como, né? Deixar o alerta, né, meu amor, apesar de que vocês estão realizando um ótimo trabalho, um excelente trabalho, uma melhoria contínua na redução de filas, no atendimento. Claro que não vamos conseguir 100% da aprovação, mas eu acredito que hoje nós temos uns 80% ou mais por cento da aprovação no trabalho que está sendo realizado. Agora, vereador Antonello, como é que você faz uma licitação onde os caras vão ficar com os dados, né, o custo, o contrato que foi feito? Então, só tem que parabenizar a nova gestão, né, e dizer que a gente tem que estar alerta, né? A gente tem que estar com a atenção redobrada quando se faz negócio, principalmente no setor público, né? A malandragem está solta em todos os lugares, tem muita gente que monta negócio, né, Juliana, para ganhar dinheiro público fácil, né? E talvez, não vamos dizer que houve uma responsabilidade, um crime de quem contratou isso, mas houve uma falta de atenção, né, em alguns dados. Houve uma falta de atenção na questão de você comprar o software e ter direito aos dados dele, né? Você já imaginou, eu trabalho numa empresa que trabalha com o Brasil inteiro, já pensou os caras amanhã vencer uma licitação e eles tiram os dados do FGTS, tiram os dados das contas correntes. E nós estamos falando de saúde, que é muito mais importante. Então é muito importante, né, que fique o alerta, que a população saiba que o secretário de saúde, a Secretaria de Saúde hoje está fazendo um trabalho diferenciado
né? Um trabalho muito responsável, e eu acredito que após todo esse trabalho que você está fazendo, né, nós vamos ter uma melhoria ainda no atendimento. Claro que quando se fala em mudança, todos nós resistimos à mudança, né? Quando você fala, André, você não vai mais sentar na tua cadeira ali, você vai ter que mudar de mesa, você vai aprender um novo serviço, você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que mudar teu caminho. No primeiro momento a gente vai resistir. Então, foi bem colocado, muito bem colocado pela vereadora Disney, pelo vereador Ricardo. Acho que essa sugestão do Nossa Senhora de Lourdes é muito interessante, pelo que ele falou, devido ao espaço físico que ali existe, poder ampliar, né? Um lugar que pegaria talvez toda a cidade, aquele primeiro patamar da cidade alta, digamos, né? Eu acredito que ficaria próximo para todos. Reforço aqui a sugestão que o nobre vereador fez, e também chamo a atenção, né, das pessoas que estão nos ouvindo para o que a vereadora Disneia colocou também, de que as pessoas recebam os agentes de saúde, né? Que seja usada a mídia também, o vereador Diego colocou, seja bem usada a mídia, né, para divulgar o que está acontecendo. Eu não tenho ouvido ultimamente a rádio, eu confesso que de um mês para cá não tive tempo assim de ouvir durante o dia, né? Não sei se já existe alguma divulgação desse trabalho, né? Como deve ter, né? Com certeza, mas que seja amplamente divulgado, né? Usado os meios de comunicação, a imprensa local. Também achei interessante essa nova compra dos tablets, né, onde vai se ter um custo mensal menor. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que gostei muito da questão, quando vem essa instrução do Ministério da Saúde, né, de se cuidar mais da vulnerabilidade. Nós estamos numa situação, eu acho que a educação e a saúde do país, elas estão andando juntas. A educação, a saúde e a segurança, as três, estão todas descendo ladeira abaixo, né? Nós estamos falando hoje de saúde, mas a população está, eu vejo por mim, pela minha família, pelas pessoas que me cercam, pelas pessoas que eu conheço, a população está, infelizmente, cada vez mais informada e mais doente. Não é verdade? Nós estamos assim, surge doença de tudo que é lado, principalmente por causa do estresse e da má alimentação. Nós temos uma política médica, vamos dizer assim, não é culpa dos médicos, né? Existe muita coisa por trás disso, né? Que talvez muitas pessoas nem param para pensar. Mas a questão de você tomar remédio para curar a doença, nós temos que ter uma política cada vez mais do inverso, de você conscientizar o que é que você tem que fazer para não chegar a tomar remédio. Infelizmente, aí nós estamos na contramão da história. Aí nós estamos lidando com os laboratórios, né, com as grandes potências do mundo, com as grandes fábricas de remédio, de veneno, e aí, infelizmente, né, a população, mesmo estando mais informada, mas ela não recebe essa informação preciosa que precisa partir justamente da área de saúde, né, da Secretaria de Saúde. E eu vejo que nós estamos começando a caminhar, né? Tomara a Deus que esses passos resultem numa escalada maior, que a gente possa cada vez mais conscientizar as pessoas. Não tenho nenhuma pergunta, parabenizo a Secretaria, parabenizo o Juliano pelo seu trabalho, e tomara que consigam executar ao final da história, que tudo se realize da melhor maneira para a melhoria da saúde da população do Estado. Obrigado. Obrigado, vereador André. Ângela, pode fazer uso da palavra. Só para aproveitar, já que estamos ao vivo, então, pedir para que, novamente, as famílias recebam os agentes de saúde em suas casas e tenham em mãos o Cartão Nacional do SUS e o CPF de todos os indivíduos, que é bem importante para que o cadastro seja realizado. E a gente também está deixando, os agentes de saúde estão deixando em casa bilhetes, caso a família não esteja em casa, que entre em contato com a unidade de saúde e agende o melhor horário para que a agente de saúde vá até a casa para fazer o cadastro. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e contamos com o apoio de vocês na divulgação e orientação da população sobre esse novo trabalho. Ângela, a gente estava lembrando com o vereador Disney de que muitas pessoas, muitas famílias, elas não, na hora da visita, elas não estão.
elas mesmas, as famílias, elas podem procurar, né, o ESF para atualizar, porque é importante essa atualização de dados, né? Então, muitas vezes ela não tem contato com a gente, porque viaja ou é apartamento, mas que ela mesma busque ir até o posto, né? Às vezes a agente de saúde não está na unidade de saúde, né, que é ela que faz o cadastro, mas ela pode estar agendando o horário e a agente de saúde vai estar indo no melhor horário para estar fazendo o cadastro na casa, pegando os dados com calma e estar fazendo ele completo. Obrigado, Angela. Nesse momento, fazemos a palavra ao vereador Francisco Moreira Lopes. Quero saudar o presidente Almir, em seu nome saudar os colegas vereadores, saudar a vereadora Disneia do Mar, saudar o Clóvis, presidente do Partido dos Trabalhadores, a Juliana, a Mariana e a Ângela, né? Saudar também o nosso secretário adjunto, o Valmor, e seus nomes, saudar de mais pessoas que se fazem presentes esta noite aqui na nossa casa legislativa, saudar também as pessoas que nos ouvem através da Rádio Catarinense. Senhor presidente, eu quero aqui parafrasear o nosso ex-vereador Mário Wolff, que ele dizia assim: o passarinho é feio, mas canta bonito. Em outras palavras, o que ele queria dizer? Que o projeto é tudo muito bonito, muito espetacular, maravilhoso no papel. Aí, quando chegava lá na população, é uma verdadeira catástrofe. É essa a minha preocupação. Eu entendo o trabalho de vocês, fizeram um trabalho maravilhoso, espetacular, tecnicamente não se discute. As preocupações já começaram a aparecer aí com o pessoal do Boa Vista e Montebello, ao ter que descer. Eu concordo com isso. Se tem um SF no Nossa Senhora de Lourdes, por que eu vou descer lá, descer todo aquele morro lá na Avenida Santa Terezinha, né, para ser atendido? Acho que aí, então já começa a surgir aí a ideia que o vereador sempre citava. No papel tudo muito bonitinho, tudo muito bacana, mas esse quesito realmente ele nos deixa preocupados, né? Então, infelizmente até agora, tudo que aconteceu, de uma certa forma, a população não levou ainda assim um contentamento numa geral. Voltando um pouquinho atrás, nós tivemos há pouco tempo o fechamento das escolas, isso deu um desgaste muito grande, as pessoas com uma preocupação muito grande, e isso realmente nos preocupa também, né? É lógico que isso não é um problema só de vocês que fizeram o trabalho, logicamente isso depende do executivo que vai definir de como vai decidir essa situação, mas é um alerta que as pessoas também precisam estar atentas a tudo isso, porque depois que acertou tudo, não tem mais como se voltar atrás. Então, veja que o momento tem que ser bem debatido, tem que levar para as pessoas, para que as pessoas conheçam de uma forma muito coerente de que forma que isso tudo vai funcionar, porque depois não adianta se lamentar, né? Eu também volto a citar, não concordo com a situação, por exemplo, do pessoal descer do Montebello para a Avenida de Santa Terezinha. Então, que se leve esse ISF do Santa Terezinha mais lá para dentro do Menino Deus, e ele ficaria mais afastado e, consequentemente, seria atendido aqui no Nossa Senhora de Lourdes. Eu não tenho muitos questionamentos, mas apenas que os nobres colegas já questionaram alguns quesitos aqui. Mas eu estava olhando ali, os falaram que 75% da população utiliza a saúde pública, né? Aqui no município de Joaçaba, e 25% da população utiliza tem plano de saúde. Vocês chegaram a fazer outras pesquisas em outros municípios, se tem com maior índice que Joaçaba, menor índice que utilizam a saúde pública? Oi. Na verdade, assim, isso são bases que a gente pega ministerial, né? Não é uma base que nós levantamos no município, é importante que isso fique bem claro. Isso é uma base que a gente pegou dentro da base ministerial para saber, através de cadastros, qual é o número de pessoas em Joaçaba que fazem esse percentual de uso de planos de saúde particulares e privados. Hoje, se estuda a base ministerial que 85% da população depende do SUS, né? Então, uma base de Brasil. Então, uma média que se tem. Então, 75% é Joaçaba, né? Então, vamos imaginar que uma base ministerial a nível de Brasil, a gente tem 85% usufruindo dos serviços do SUS.
Hoje vivemos uma grande crise, né? A nível de governo, a nível de país. Isso já cresceu bastante em algumas cidades devido ao desemprego e devido às condições que o trabalhador tinha com relação aos seus benefícios dentro de algumas empresas. Então, esse número já é desatualizado, a gente tem um número de 2016, acredita-se que já aumentou bastante esse número e esse índice, até pela demanda que a gente tem hoje dentro das unidades a nível de, não de Joaçaba, mas a nível de Brasil, as pessoas necessitando do serviço. Então, muita gente solicitando, muita gente pedindo, e eu volto a ressaltar uma coisa muito importante, acho que vale a pena, já que a gente está ao vivo, e falar. Nós temos hoje um país muito curativo, né? A gente não pensa na questão promocional e nem da prevenção. A gente ainda está na parte assistencialista, onde as pessoas nos procuram quando realmente elas estão doentes, né? Como o nosso vereador André colocou e muito bem colocado, é a questão que a gente ainda não está pensando na parte de antes que a doença chegue, né? As pessoas ainda nos visitam, pode-se dizer, eu como enfermeira, eu coloco isso, que as pessoas nos visitam quando elas já estão adoecidas, não quando elas estão querendo prevenir algo. Então, acho que é muito importante a gente colocar que as nossas estratégias, elas estão de portas abertas para atender toda a demanda, ao nível do município de Joaçaba, mas para trabalhar a parte promocional, a parte preventiva, não só a parte curativa. As pessoas não devem nos visitar por doença, né? Por algo específico, mas sim participar dos grupos. A gente tem vários grupos, né? Eu falo de Joaçaba como eu fosse da gestão e participante do trabalho, mas como população, como habitante de Joaçaba. Eu afirmo para vocês que as pessoas nos procuram serviço público quando realmente elas precisam, não quando elas querem participar de alguma coisa. Uma coisa muito importante que o Ricardo também colocou, o nosso vereador, é a respeito da participação, né? Como é importante as pessoas participarem do serviço público, participarem dos conselhos municipais de saúde, dar a sua voz, a sua contribuição. Isso enriquece o nosso trabalho. Cada dia a gente está aberto a isso, né? Fala-se da gestão de Joaçaba, mas fala-se de Brasil inteiro. Como é bom a participação, ao ouvir o povo, como é bom o povo vir falar. Porque às vezes a gente acha que está acertando e às vezes a gente não está. Às vezes a gente precisa acertar mais e ouvir a população é muito importante. Então é um recado que eu deixei para a população, fazer parte dos conselhos municipais, conselhos locais, fazer parte de todo, vir na Câmara de Vereadores, colocar a sua opinião, colocar a sua sugestão é muito importante e enriquece muito o nosso serviço público. Juliana, você é uma das proprietárias da empresa, né? Sim. Presidente da empresa. Vocês já fizeram outras pesquisas em outros municípios? Pesquisa? Não, a gente não trabalha com pesquisa. A gente trabalha esse levantamento, desculpe. Sim, territorialização, sim. A gente trabalha em vários trabalhos, né? O nosso foco não é só território, a gente é uma empresa de assessoria e consultoria, onde a gente presta serviço, como eu falei, para o Brasil inteiro. Mas na área da saúde, vocês já fizeram vários? Assim, o nosso trabalho é só na área da saúde, só serviço público, né? A nossa empresa é especialista nisso, só serviço público. Então, a gente trabalha com assessorias, a gente trabalha com serviços como foi realizado em Joaçaba, né? A gente trabalhou só território. Outros municípios, a gente trabalha o acompanhamento dos municípios também da saúde pública. Tá, com a tua experiência que você já tem, todo esse tempo aí, de 0 a 10, qual é a possibilidade desse projeto dar certo aqui em Joaçaba? 10. Com estrelinha? Sou bem otimista. É isso aí. Eu acho que quando a gente assume um trabalho, a gente assume toda uma responsabilidade também, junto com a gestão, né? E eu não tenho dúvida que vai ser um trabalho de excelência, até porque a gente tem uma equipe maravilhosa de trabalho. Não só a gestão que está hoje como responsável de todo esse processo, né, administrativo, mas a gente tem uma equipe muito boa. Eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar com cada um deles. E assim, eu volto a inteirar que a gente tem uma equipe maravilhosa de trabalho. Então, acho que quando a gente tem uma equipe boa, uma motivação dentro de cada equipe, eu acho que os trabalhos só têm a fluir. Eu acho que é importante a gente colocar que vocês, como vereadores, causam uma preocupação, né, se vai dar certo ou não vai, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para fazer um bom trabalho e para fazer com que ele seja executado.
É como eu falei, nós somos uma empresa contratada, o nosso trabalho foi finalizado, onde a gente entregou, e quem vai colocar isso em prática é a gestão. Mas a gestão foi muito bem motivada para isso, ela abraçou esse projeto e eu acho que está bem engajada nessa questão também. Acho que a equipe bem treinada, uma equipe bem preparada, uma equipe bem ativa a esse trabalho, eu acho que só tem que dar certo, né? Como a Angela falou, a gente pede muito a contribuição de vocês porque a população chega até vocês são as nossas referências, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso para a população, a importância desse trabalho, a importância desse... Não é a gestão que está colocando, a gente trabalha à base de ministério, a gente trabalha em cima de leis, de portarias e decretos, né? Acho que é importante a gente pensar que esse trabalho não é um trabalho novo para os municípios, é um trabalho que já se vem há muitos anos, ele está sendo reformulado, né? Reformulado já dentro de uma base nova do Ministério, que é o novo PENAP, que é a nova portaria, o novo decreto aí. Obrigado, Juliana. Esperamos que o Caçarinho cante bonito e também seja bonito. Presidente, obrigado, Iloma. Obrigado, vereador Francisco. Participando também das discussões, com a palavra o vereador Luiz Vastos. Presidente da Casa, vereador Arthur Pastor, vereador dos NES, em nome dos senhores vereadores, os assessores, senhores vereadores, faço um cumprimento especial também para os funcionários efetivos, para os assessores legislativos. Faço um cumprimento ao Renato, que está nos visitando hoje, no Clóvis, cumprimento ao Valmor da Saúde. A gente sempre tem contato ali com a saúde, com a Mariane, com a Juliana. São todas pessoas que realmente a gente tem uma admiração bastante grande, porque sempre estão ali na frente dos problemas do nosso município, e a gente sabe que até agora sempre deram conta do recado muito bem, e parabenizando já pela economia que está acontecendo, tanto nessa área que foi explanada, quanto também nas cirurgias, ortopedia, enfim, todos o processo da saúde, sem dúvida nenhuma, tem sempre nós temos informações que está acontecendo. Nós queremos parabenizar, Juliana, e pelo 10 que você deu ali, entende? Eu vejo que nós estamos, nesses 4 anos, senhores vereadores, num processo de mudança do plano diretor, da acessibilidade, da nova forma de administrar que essa gestão está trazendo. Isso é muito importante, e quem não vai buscar uma tecnologia de ponta avançada, sem dúvida nenhuma fica para trás. E isso nós temos que estar atento, e não é só na área pública, na privada, nas empresas todas. Hoje, se nós não acompanharmos, nós ficamos para trás. E, na verdade, eu fui na abertura do seminário, eu não quero nem fazer pergunta, porque eu acompanhei até próximo ao meio-dia lá, e sem dúvida nenhuma, eu acho muito importante. Eu vejo que cada ação tem um tipo de reação, e nunca vai contentar todos sem ter a informação correta do que está acontecendo. Mas acredito sim que na medida que a população quando vamos começar a ter a informação correta, eles vão perceber que as mudanças estão trazendo resultado. Esse que é interessante. E nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que muitas coisas já aconteceram na saúde. Eu fazia parte do outro governo, mas cada governo tem um sistema de administrar. Eu lembro quando assumi a prefeitura, por 10 dias, e muita gente, você vai fazer que eu digo, não, eu tenho o meu sistema. Se o prefeito tem o sistema dele, eu tenho meus 10 dias que vou administrar do meu sistema. E é assim que tem que funcionar. As coisas têm que melhorar, porque se não melhorar, não vale a pena. E eu vejo que a saúde está melhorando, a educação ainda tem que dar um passo importante, porque ainda estamos bastante atrasados, senhor presidente, e os vereadores sabem disso. Nós temos que melhorar muito a educação do Joaçaba, a segurança do Joaçaba, a saúde já está dando um passo importante. É isso que nós temos que parabenizar a administração. Quando é preciso criticar nessa casa, eu acho que somos o vereador mais crítico, mas quando merece uma palavra de elogio, sempre é permitido dar. Então, parabenizo a Juliana, a assessoria e consultoria saúde, e a atenção básica de Joaçaba, ela tem que estar sempre, e o Valmor sabe disso, sempre atento, porque nós não queremos reclamações.
E sempre vai ter reclamações, mas enquanto menos reclamações tiver, é mais importante, tanto para vocês quanto para nós. Que a população vem reclamar para os vereadores, não é para vocês. Né? Muitas vezes, enquanto o vereador Vasco, o vereador Antonella, está acontecendo isso, não tem medicamento, não tem médico, o médico não veio, o médico lá de Nova Petrópolis faz 3 dias que não veio, é isso que está acontecendo no município. Mas, de um tempo para cá, nós não estamos mais fazendo isso. Está melhorando, e quando está melhorando, parabenizo a saúde e a equipe que está fazendo esse trabalho, e a Juliana também, que explanou muito bem, e vai dar certo, sem dúvida nenhuma, eu tenho a certeza, sou otimista que vai dar certo. Muito obrigado. Obrigado, vereadores Vastres. Também quero, nesse momento, Juliana e Ângela, parabenizar vocês pelo excelente trabalho de pesquisa, primeiro, e também pela apresentação dos trabalhos hoje. E parabenizar da mesma forma a Secretaria, que tem feito um excelente trabalho, uma excelente gestão, né, e que ela possa, através desses dados, melhorar ainda mais as atividades. Juliana e Ângela, eu quero disponibilizar ainda um tempo para vocês, se ainda tem algum assunto pertinente a esse momento, se tem mais 1 minuto ou 2 para fazer alguns esclarecimentos, para que depois a gente possa encerrar a sessão. Então, se está de bom dessa forma, eu gostaria de dizer que o Legislativo, sempre que houver necessidade, ele vai estar pronto a receber vocês para qualquer informação. Então, obrigado a vocês. Convido vocês agora a acompanhar o encerramento da sessão. Eu quero, nesse momento aqui, convocar os senhores vereadores para as comissões amanhã, dia 4, para assinatura de projetos. Várias matérias ainda ficaram pendentes, a partir das 17h20. E também convoco os senhores vereadores para a sessão das 18 horas. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.